O avanço do coronavírus ganha força e Goiás chega a quase 2.000 casos em 24 horas. O maior número de mortes se concentra no sudoeste de Goiás e agrava a situação nas UTIs. Um hospital de campanha de Águas Lindas já não tinha mais vagas nesta terça-feira. Susto em Goiânia, um guindaste que trabalhava numa obra caiu em cima de casas de 6 famílias. E o trabalho preventivo dos bombeiros para evitar as queimadas no Parque Nacional das Emas. Chega mais que o Jornal Anhanguera desta terça-feira já está começando. Boa noite, agora são 7h12, obrigada pela companhia. O Jornal Anhanguera de hoje começa com o drama de uma família de Planaltina de Goiás. A mãe voltou do mercado e encontrou os filhos sozinhos em casa. O caçula, de 1 ano, morreu depois de se afogar na piscina. O pai, que tinha ficado cuidando das crianças, havia sido preso numa operação policial, mas foi solto pouco depois por falta de provas. O casal questiona como a polícia militar deixou as crianças sozinhas na casa. Os pais do pequeno Thales Miguel ainda tentam entender como tudo aconteceu. O menino estava dentro da piscina, eu pulei dentro da piscina e me afoguei, peguei pelos pés dele e botei ele nos meus braços. Saí com ele desesperada correndo até o portão lá da área da minha casa. O menino chegou a ser levado até o hospital, mas não resistiu e morreu. Segundo a família, tudo aconteceu quando o pai, que estava cuidando dos 3 filhos do casal, foi levado para a delegacia por uma equipe da Polícia Militar. Segundo a PM, o homem era suspeito de ter cometido um roubo. Como não foi reconhecido pela vítima, acabou liberado. Meus meninos estavam no quarto assistindo lá no começo da casa e no momento que eu peguei e saí no portão para pegar a vassoura, ele já me algemado e falou que eu estava preso. Não me explicou porque eu estava preso, não falou nada, só colocou a algema e me levaram. Entendeu? O que acontece? Eles viram meus meninos, não pediram para um conselho tutelar pegar minhas crianças. Estava sozinho com os meus 3 filhos, eles sabiam que eu estava com os meus 3 filhos. Entendeu? Aí o que acontece? Me levaram, quando chegou na delegacia, entendeu? Minha irmã falou que tinha acontecido uma tragédia, que meu filho tinha sido encontrado morto dentro da piscina. Mas meu menino de 1 ano não anda, não tem como ele ter chegado aqui sozinho. E as únicas pessoas que estavam dentro da minha casa foi a polícia, não tinha mais ninguém a não ser a polícia dentro da minha casa. Jonas já tem passagem por tráfico de drogas, mas segundo ele, não está mais no mundo do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O inquérito foi aberto para encontrar os responsáveis pela morte da criança de apenas 1 ano. Segundo o delegado, os policiais e as vítimas que participaram dessa ocorrência serão ouvidos para que o caso possa ser esclarecido. Determinamos que fosse iniciado um inquérito policial para apurar as circunstâncias envolvendo a morte dessa criancinha, que se deu numa operação policial que resultou na prisão de vários indivíduos, inclusive do pai da criança. Chegou a ser levado para a delegacia, lá o delegado plantonista analisou todas as circunstâncias envolvendo a ocorrência e entendeu que não haviam provas que justificassem a prisão dele. Uma morte de uma criancinha, da forma como aconteceu, tem que ter toda a atenção e empenho possível para esclarecer completamente esse fato. Uma dor assim terrível, assim, que parece que o chão para mim desabou, o mundo para mim acabou. Agora eu só quero que isso não fique impune. Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás diz que, ao tomar conhecimento da queixa, entrou em contato com o comando de Planaltina e foi confirmado que a Polícia Militar realizou a prisão do suspeito. Na mesma nota, a PM lamentou a morte da criança pelo afogamento, mas disse que, diferente do que foi dito pela mãe da criança, no momento da prisão do suspeito, ela estava na casa, assim como outros familiares, entre eles a irmã e o cunhado. Mesmo assim, vai apurar o caso para que não fiquem dúvidas sobre a condução da ocorrência pelos policiais. Mais 61 mortes pela Covid-19 foram registradas de ontem para hoje em Goiás, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E foram mais de 1.918 casos confirmados do novo coronavírus. Então agora, olha só, já somam 715 mortes em Goiás.
31.545 casos foram confirmados, 75.491 casos são suspeitos e 34.985 casos já foram descartados. E aumentou o número de casos de Covid-19 no sudoeste do estado. No início de junho, mais de 40% das mortes pelo coronavírus em Goiás estavam concentradas na região central, onde fica a capital. Mas, com o avanço da pandemia, essa situação mudou. Fernanda Matias Freitas tinha 43 anos. A pedagoga morreu na semana passada, vítima da Covid-19. A Thalita não se conforma com a perda da mãe. Olhava o pulmão dela, disse que o pulmão dela estava feio, que estava com manchas. E passou medicação e mandou ela para casa, porque ela não sentia falta de ar. Se ele tivesse atendido ou internado ela, deixado ela em observação e dado as medicação, o oxigênio, o primeiro dia, eu creio que minha mãe estaria hoje entre nós. A Prefeitura disse que segue o procedimento recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Os critérios, de internação é falta de ar associado a febre contínua e tosse contínua. A Fernanda foi uma das 85 pessoas que perderam a vida nessa guerra contra a Covid em Rio Verde. O município tem a maior quantidade de morte por coronavírus proporcional à população no estado, considerando cidades com mais de 100 mil habitantes. Na divisão feita pela Secretaria Estadual de Saúde, Rio Verde é a sede da Regional Sudoeste 1, que tem uma população de cerca de 420 mil habitantes em 18 municípios. No período entre 31 de maio e 30 de junho, em que foi feito um levantamento divulgado pelo jornal O Popular, pelo menos 9 dessas cidades já tinham confirmado morte por coronavírus. Nesse mesmo período, a quantidade de mortes na regional passou de 2 para 71, mas hoje o número é ainda maior. São 112 registradas em 13 cidades. A testagem em massa e a contaminação de pessoas idosas e doentes são apontadas como justificativas para o aumento. E outro é a questão do período epidemiológico que a cidade de Rio Verde vive. Nós estamos há 3 a 4 semanas à frente do estado. Então, provavelmente, nós chegamos ao pico e agora estamos em queda. Pois é, esse aumento de casos agrava a situação nas UTIs. Hoje, a rede estadual tem ocupação de 87% dos leitos. Para ter uma ideia, hoje o estado tem apenas 16 UTIs livres para o tratamento de Covid. O Hospital de Campanha de Águas Lindas completou 1 mês de inauguração. Hoje, os 68 leitos de enfermaria e UTI estão completamente ocupados. Essas imagens mostram várias alas do HCamp de Águas Lindas, todas lotadas com pacientes em tratamento da Covid-19. 10 novos respiradores chegaram ao hospital para novos leitos que serão instalados na semana que vem. Infelizmente, não é um processo tão simples. A gente precisa montar uma equipe, preparar uma equipe, a gente precisa ter materiais e medicamentos para poder dar sustentação a esses novos leitos, precisa dos benditos ventiladores, monitores, então a nossa programação está sendo semanal. A situação é muito parecida no Hospital de Campanha de Lusiânia, que hoje tem 97% de ocupação. Em todo o estado, há apenas 16 UTIs para Covid livres, de acordo com o monitoramento feito pela Secretaria Estadual de Saúde. No Hospital de Campanha de Goiânia, somente 8 leitos de UTI estão livres nesta terça-feira. Já no HDT, há apenas uma UTI disponível para Covid. Em junho, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, Goiás foi o estado que registrou o maior avanço da Covid-19. Dos 31 mil casos de coronavírus em Goiás, 26 mil foram confirmados nos últimos 30 dias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a queda no isolamento social tem levado cada vez mais pacientes graves aos hospitais. A gente está nas últimas semanas no que a gente chama de estado de alerta. O que significa isso? Quando a média das taxas hospitalares, de ocupação hospitalar de todos os nossos hospitais, elas estão por volta do 80% a 85%. Então, sinal de alerta justamente para a gente relembrar as pessoas que quanto mais, no maior número de casos eu tenho, maior número de pessoas proporcionalmente vão precisar de um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Então, a necessidade de redobrar cada vez mais os seus cuidados. Pois é, você viu que a ocupação dos leitos na rede estadual é de 87%.
Na rede pública de Goiânia, a ocupação de leitos de UTI é de 92%. E nós acabamos de receber os dados da rede particular. Na rede particular da capital, os leitos de UTI adulto têm 87% de ocupação. E no interior, a ocupação é de 80%. Agora vamos ao vivo para o sudoeste do estado, porque em Acreúna todo o comércio deve voltar a funcionar a partir de amanhã. Sobre isso nós vamos falar com o Arildo Palermo, que está trabalhando de casa, por isso que ele está sem máscara. Arildo, a prefeitura tinha aderido ao decreto, agora voltou atrás. Boa noite. Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Exatamente isso. No primeiro dia de julho, a Prefeitura de Acreúna emitiu um decreto dizendo que o comércio da cidade seguiria o decreto de escalonamento, de 14 por 14, 2 semanas abertos, 2 semanas fechado. E que, portanto, entre os dias 6 e 19 de julho, apenas os serviços essenciais funcionariam na cidade. Mas em um novo decreto emitido hoje, a Prefeitura permite que o comércio, de modo geral, e também os prestadores de serviço voltem a trabalhar a partir de amanhã, normalmente das 6 da manhã às 8 da noite. A nossa equipe entrou em contato com o prefeito de Acreúna para entender o porquê dessa mudança de postura. Ele disse que se reuniu com mais de 60 empresários e pastores da cidade e acabou aí aceitando o pedido deles, que é de reabrir, manter o comércio aberto. Ele disse ainda que existe uma falta de informação entre prefeitos, governadores e o judiciário. Então, Rosane, a partir de amanhã, o comércio de Acreúna vai estar aberto com todas as medidas de proteção e segurança sanitária que nós já conhecemos. Com você no estúdio. Tá certo, Arildo, obrigada pelas informações. E olha, depois de muita aglomeração na última sexta-feira, a Prefeitura de Goianésia também voltou atrás e o fechamento da cidade nos finais de semana está suspenso. A decisão foi anunciada na manhã de hoje, por isso vamos ao vivo até Anápolis conversar com a Liz Mendes, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Liz. Boa noite para você, Rosane, boa noite a todos. Pois é, depois do que o prefeito de Goianésia, Renato de Castro, chamou de, abre aspas, tiro que saiu pela culatra, fecha aspas, ele resolveu flexibilizar as regras do fechamento parcial, no lockdown parcial que foi adotado na cidade no último fim de semana. Isso porque na sexta-feira as pessoas se aglomeraram nas farmácias, supermercados e até bares e restaurantes para garantir os suprimentos para o fim de semana. Então, o prefeito, diante disso, resolveu flexibilizar essas regras para o funcionamento do comércio e, assim, não só farmácias e supermercados, mas também os bares e restaurantes vão poder ficar abertos, vão poder funcionar até as 11 horas da noite, inclusive aos fins de semana. E para conter aí o avanço, da Covid-19 lá em Goianésia, o prefeito disse que vai adotar fiscalizações mais intensas, mais severas, vai também aumentar a capacidade de atendimento lá na cidade, além também de começar um tratamento preventivo, fazer mais cedo o tratamento para os pacientes da Covid-19. Goianésia tem hoje 220 casos positivos e 7 óbitos da Covid-19. Rosane. E como é que fica a situação de Anápolis, Porque a gente tem acompanhado, a gente tem mostrado no jornal que o número de casos aí na cidade tem crescido a cada dia, Tem sim, Rosane. Inclusive, chegamos a um novo recorde aqui na cidade hoje. Foi o registro de 95 novos casos em 24 horas. Com isso, a cidade chega à marca de 1.264 casos confirmados da Covid-19. E o que mais chama a atenção nesses casos confirmados nas últimas 24 horas é uma criança de 1 ano e outro bebê de apenas 10 meses que estão entre essas pessoas que testaram positivo para o coronavírus. A Prefeitura, então, disponibilizou um Disque Denúncia, para que as pessoas possam denunciar casos de descumprimento do decreto e também aglomerações, que é o 156, que é da ouvidoria da Prefeitura aqui de Anápolis, e também essas denúncias podem ser feitas por mensagem de texto, apenas mensagem de texto, no WhatsApp da Prefeitura, que é o 99315 3882. Rosane. Pois é, Liz, a gente vê aí, percebe que o comerciante precisa sobreviver, o trabalhador tem que trabalhar,
mas vai ter que equilibrar, né? O que é mais importante, se é o comércio, se é a saúde. A gente segue acompanhando. Obrigada, Liz. Olha, um guindaste que trabalhava nas obras de construção de um viaduto na Marginal Botafogo caiu sobre as casas de 6 famílias hoje cedo em Goiânia. Parte das casas ficou destruída. Uma terça-feira que o Victor nunca mais vai esquecer. Escutei um estrondo, eu já não sabia nem o que era. Eu fui olhar, estava aquela enorme poeira dentro de casa, estava o teto todo acabado. Foi assim que o estudante acordou, com a casa dele e dos vizinhos no chão, destruídas. Um guindaste que carregava uma viga de 90 toneladas caiu sobre as casas no Jardim Goiás. O acidente foi no final da manhã. Apenas 3 funcionários da obra que estavam no guindaste saíram com ferimentos leves. O seu Aloísio, que é o proprietário dos imóveis e também mora no local, se assustou. Eu pensei logo, será que algum dos meus inquilinos perderam a vida? Sei que foi um estrondo muito grande. Sabe quando vai dar uma chuva que tem aquele trovão fortíssimo? Ele foi pior. A casa do seu Luísio funciona da seguinte maneira. Ele mora ali, na casa da frente. E nos fundos tem essas kitnets, onde 5 famílias moram. E o estrago maior está aqui, onde o guindaste caiu. Por aqui são muitas telhas, só destruição, alvenaria, roupas misturadas, pedaços de máquina, bicicleta, brinquedos, tudo destruído. A assistência terá que ser prestada pela obra, né, ou pela empresa responsável, isso aí terá que ser decidido também. É claro que a prefeitura não vai se furtar também em participar do processo decisório. A prefeitura disse que vai esperar a perícia feita pela empresa de engenharia responsável pela obra e que o guindaste deve ser retirado essa semana. Depois do susto, o sentimento do Victor é de ter nascido de novo. Dentro desse impacto acontecer e não machucar ninguém, é um livramento mesmo, porque não tem outra forma. Sorte grande mesmo. Em Rio Verde, mãe e filho foram presos. A suspeita é que eles iam passar celulares e munições para detentos do sistema prisional. A companhia de policiamento especializado foi até uma casa no bairro Jardim Helena para averiguar a situação e encontrou 28 celulares, alguns com registro de furto ou roubo. Os aparelhos estavam etiquetados com o nome dos presos e as suas respectivas celas. A polícia também apreendeu munições calibre 38 no local. Os 2 envolvidos no crime foram presos por posse ilegal de arma de fogo e receptação qualificada. E a polícia também apreendeu drogas e celulares no presídio de Formosa. Segundo a polícia, as porções de droga e os 5 aparelhos de celular com chips e cabo USB estavam escondidos, gente, dentro de um sabonete, dentro de vários sabonetes, na verdade, e seriam entregues a um detento. Os objetos foram encontrados durante a revista. E agora a gente vai te mostrar uma situação absurda que fazendeiros da região sudoeste do estado estão enfrentando por conta de uma ponte que liga Caiapônia aos municípios de Montevidéu, Rio Verde e Palestina de Goiás. Essa semana, um caminhão chegou a cair no local. A ponte é estreita e não tem sequer proteção lateral. Além disso, a estrutura precária de madeira tem preocupado os moradores da região. Quantos ônibus com aluno passou aqui dentro, carregado com criança? Nesta semana, um caminhão carregado com sal tombou ao tentar passar por ali. Parte da estrutura acabou quebrando. O veículo foi parar dentro da água e 2 pessoas ficaram feridas. Fazendeiros, pequenos proprietários aqui, chacareiros, que dependem dessa estrada aqui, gente. Olha só a situação que está essa ponte. Os moradores da região disseram que dos assentamentos até o município de Caiapônia, passando pela ponte, são aproximadamente 37 quilômetros. É a principal estrada utilizada para transporte de grãos e também de leite. Até existe outro caminho, um desvio por onde não é preciso passar pela ponte. Mas aí são quase 40 quilômetros a mais. É a estrada principal que tem para o pessoal ter acesso à cidade, ao povoado. E a ponte está isolada no momento, porque não tem condição de tráfego mais no local, porque corre risco de cair a qualquer momento o restante da estrutura que ficou. Que perigo, gente. Eu não imaginei que aquele monte de tábua fosse uma ponte. Mas olha, as 2 pessoas feridas no acidente foram levadas pelos moradores para o hospital de Palestina com ferimentos leves.
Em nota, a Prefeitura de Caiapônia disse que hoje uma equipe técnica esteve lá na ponte para avaliar o que pode ser feito para resolver o problema, mas não informou um prazo para que isso aconteça. Protetores dos animais continuam mobilizados para tentar resgatar 2 cães que foram feridos por um ouriço em Anápolis. No total, 5 cachorros atacaram um ouriço e acabaram cheios de espinho. 3 foram resgatados e medicados, mas os outros 2 ainda estão na mata. Spike 1 e Spike 2. Os nomes ainda são provisórios. Eles são 2 dos 5 cachorros que atacaram um ouriço e saíram cheios de espinhos. Com muito custo, foram resgatados. As fotos mostram a situação que eles estavam. Eles tiveram que tomar um anestésico para a retirada dos espinhos e agora estão medicados. Desde que os 2 chegaram aqui no centro de zoonoses, estão recebendo todos os cuidados necessários e se recuperando do susto. Agora, a equipe daqui desconfia que eles tenham donos por conta do comportamento dócil e sociável que eles têm. Se os donos não aparecerem, eles vão ser encaminhados para adoção. Os 2 foram castrados e mesmo com as marcas que ficaram, estão quase prontos para ir para casa ou ganhar um novo lar. Eles chegaram aqui já bem machucados, mas já estão medicados, já estão bem. E estamos esperando também a ajuda, porque depois que chegam aqui, muita gente esquece da situação deles. Um outro cão foi resgatado por uma ONG e já se recuperou. Mas ainda faltam outros 2 que, por conta dos espinhos, estão bem ariscos e não deixam ninguém se aproximar. Eles se esconderam na mata perto de onde tudo aconteceu. De longe, conseguimos ver um deles e dá para perceber o sofrimento. Nós precisamos de alguém que tenha um dardo tranquilizante, alguém que seja especialista nisso, para ver se ajuda, para ver se pega, porque não pode deixar. Vamos falar de futebol? Sem poder treinar em Goiânia por determinação de um decreto municipal, o Vila Nova também resolveu sair da capital. Vamos ver. Alô, meu povo, Jornal Anhanguera, volta já! Daqui a pouquinho a gente volta com essa matéria. Vamos para o intervalo? Agora são 7h33. Na volta a gente fala sobre isso e sobre os brigadistas que fizeram aceiros para evitar incêndios no Parque Nacional das Emas, em Mineiro. A gente é forte e unido, é invencível. MC Dream, papo reto sem conversa. Todo santo dia estamos juntos nessa. Acredite, isso vai passar. Muita fé em Cristo, tudo vai ficar bem. Olá, sou o professor Alfredo, diretor da Unopar aqui de Itumbiara. A Unopar é pioneira do ensino à distância, com mais de 50 cursos a preços bem acessíveis. Vem para a Unopar, aqui você nunca está sozinho. Cuidar da saúde é prioridade. Alguma dúvida ou todos concordam? Tá, mas se todo mundo concorda, todo mundo deveria cuidar, né? Mantenha a vacinação da sua família em dia e adote hábitos saudáveis. É assim que se faz o amanhã. Quem concorda, faz. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Arthur acredita que Carol está com Germano. O que esse cara tá fazendo aqui? Carolina, que história é essa? O que é, Arthur? Eu não te devo satisfações. E Elisa reencontra Jonatas, mas tem que engolir o novo relacionamento do ex. É que você é bem diferente da Elisa. Isso é bom ou ruim? Daqui a pouco... Não é, Elisa? Totalmente demais. Jornal Anhanguera de volta, agora são 7h35 e olha só esses números. Só nesse ano, aqui em Goiás, foram registrados mais de 2.000 incêndios em vegetação. E com a chegada do tempo seco, os cuidados têm que ser redobrados. Por isso,
Para evitar queimadas de grandes proporções, os brigadistas já começaram a fazer os aceiros no Parque Nacional das Emas, lá em Mineiros. 25 brigadistas estão empenhados na tarefa de proteger a maior área de cerrado preservada do Brasil. Para isso, enfrentam o calor do fogo durante horas seguidas. O trabalho começa mais ou menos no meio da tarde, quando o sol já não está mais tão forte, e muitas vezes eles seguem durante parte da noite e até mesmo de madrugada. Os aceiros precisam ser feitos até o fim deste mês. É que a partir de agosto o tempo fica mais seco e os ventos mais fortes, o que aumentam os riscos de queimadas. E as faixas de aceiros impedem que, em casos de incêndio, o fogo passe de uma área para outra, reduzindo assim os prejuízos. Do alto dá para ter uma ideia do resultado do trabalho. As faixas, que têm em torno de 50 metros de largura, servem como barreiras em casos de incêndios. Neste ano, devem ser feitos 200 quilômetros de aceiros. O Parque Nacional das Emas fica nas divisas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São mais de 132 mil hectares com espécies nativas do Cerrado. O Parque Nacional das Emas faz esse trabalho há mais de 20 anos. E com isso a gente consegue preservar o cerrado, que consegue conviver com o fogo. E daí manter a biodiversidade de nossa região, de nosso cerrado. A previsão é de que o Parque Nacional das Emas reabra para a visitação dos turistas em agosto. A quarta-feira vai ser de sol e o tempo continua seco. Em Aragarças, onde o dia começa aos 16 graus, a umidade relativa do ar chega a 25%. Alexânia fica entre 13 e 28 graus. Três Ranchos registra máxima de 29 e Rio Verde fica entre 14 e 30 graus. Agora sim a gente vai ver onde o Vila Nova está treinando. Roda aí. Foram 6 dias parados, mas o Vila Nova encontrou uma alternativa e treinou hoje à tarde na cidade de Santo Antônio de Goiás, a 28 quilômetros da capital. A última vez que o time trabalhou em Goiânia foi na quarta-feira passada. Santo Antônio abriu as portas para nós aqui, a estrutura é legal, bacana, fica muito próximo também de Goiânia, então nossa casa, durante esse período que o decreto nos impede de treinar em Goiânia, será em Santo Antônio. Agora, os 3 rivais de Goiânia têm lugares diferentes para treinar. Além do Vila, em Santo Antônio de Goiás, o Atlético está treinando em Trindade. E o Goiás, que também esteve na capital da fé, vai passar a treinar amanhã no Centro de Treinamento Coimbra Bueno, que fica na cidade de Aparecida de Goiânia. A primeira opção do Vila para continuar a sequência de trabalhos também era Aparecida. Mas a prefeitura definiu que apenas os clubes com centros de treinamento na cidade poderiam ficar. O Goiânia e o Goiás têm um CT aqui na cidade de Aparecida. O comitê entendeu sim que o protocolo dessas duas equipes, o protocolo das equipes profissionais é o melhor protocolo que o comitê recebeu. Faz a testagem de todos os seus atletas, da comissão técnica, do seu staff. E então o comitê liberou sim para essas duas equipes que têm CT aqui em Aparecida de Goiânia. Os jogadores agora aceleram a preparação. A Série C do Campeonato Brasileiro deve começar no próximo dia 8 de agosto. Nós temos que estar bem preparados e não podemos perder mais nenhum dia sequer e cumprir o nosso cronograma, cumprir o nosso planejamento e trabalhar o máximo possível para conseguir o acesso à Série B. Na boa, né? Todo mundo tá ansioso para a vida voltar ao normal, mas vai voltar, se Deus quiser. Agora são 7h40, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. A gente encerra hoje com imagens de Rio Verde. Tchau, gente. Até amanhã.